imenso prazer estar aqui contigo hoje, Marconi, que já absorveu o seu sobrenome como Galeria do Rock, né, Marconi? Essa Agora... coisa, essa emblemático que é no centro de São Paulo ao longo de todos esses anos. Queria te agradecer a presença aqui, de estar conosco, nos brindando com esse papo, e queria já iniciar contando o que é a Galeria do Rock, o que ela representa para o centro de São Paulo, na história do centro de São Paulo, porque como a gente fala com muitas pessoas do Brasil afora, aí, eles às vezes não têm vamos dizer assim, o tamanho do que representa a Galeria do Rock para o centro de São Paulo. Poxa, obrigado, José, mais uma vez aí pelo convite. Eu sou, como eu disse, né, um admirador do seu trabalho, da sua trajetória, da inteligência que você sempre conseguiu trazer para esse debate, não só do urbanismo, mas o urbanismo real, né, o urbanismo pé no chão ali, que de fato resolve as questões emblemáticas de qualquer tipo de metrópole do Brasil e do mundo, né? Então, e como eu estava falando para você aí, eu não sou um fã só da boca para fora, né? Sou um fã aqui, ó, de muitos materiais que você produziu, enfim, sou de fato um admirador. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Falando especificamente sobre a Galeria do Rock, eu sou literalmente filho da Galeria do Rock, né? Meu pai, ele chegou na Galeria do Rock em 1974 como empreendedor. Ele foi o primeiro negócio dele, né? Meus pais têm origem muito humilde, então, como uma realidade da maioria dos brasileiros, empreendeu por necessidade, porque, enfim, era a única saída que tinha, né, para uma ascensão social. E graças a Deus ele conseguiu. Ali ele criou uma oficina de conserto de máquinas fotográficas, né, em 1974, que era um pouco da vocação que tinha aqui, né, no centro da cidade de São Paulo. Então, ainda existia máquina fotográfica de filme e tudo mais. Algumas pessoas aí podem não estar familiarizadas com isso, mas ele trabalhava nessa área. E desde então ele conseguiu fazer carreira, enfim, como fotógrafo, como oficina de máquina fotográfica, né? Teve uma grande empresa de estúdio de fotografia que fazia casamento, formatura e etc. Posteriormente, a galeria foi entrando num processo de decadência, muito porque o motivo principal talvez tenha sido a má gestão, né, de síndicos que não observaram o movimento cultural que acontecia no centro, e também pela transformação do centro da cidade de São Paulo. A galeria é um prédio de um casal de arquitetos, Maria Bardelli e Hermano Zifrid, né, foi inaugurado em 1963 para absorver uma demanda que existia por centros espaços comerciais no centro. O centro de São Paulo, do Vale do Anhangabaú, sentido Barra Funda, ele é planejado, então são grandes quarteirões, então precisava de pontos comerciais. E aí, na época, se não me engano, um prefeito chamado Toledo Pisa deu algumas isenções para quem construísse galerias cruzando esses grandes quarteirões. Mas ela tinha muita função até os anos 70, 80, porque você tinha um volume de pessoas muito grande no centro da cidade de São Paulo. O centro ainda era o centro financeiro, era o centro advocatício, comercial, etc. E aí a cidade de São Paulo começou a expandir mais para Paulista, Berrini. Então, o centro começou a ter uma procura mais baixa por locais como a Galeria do Rock, por exemplo. E, naturalmente, esse espaço com 450 unidades comerciais perdeu a sua relevância. E final dos anos 80, começo dos anos 90, de 450 unidades, pouco mais de 50 estavam ocupadas. Dessas 50 tinham ali por volta de 15 pontos de tráfico de droga. E aí meu pai, que já estava lá desde 74, falou, não posso deixar meu patrimônio acabar desse jeito, né? Então ele, junto com um grupo de condôminos, conseguiu retirar o antigo síndico e começou a fazer um trabalho, né, ali na galeria. Então, no final dos anos 80, começo dos anos 90, já tinha um pouco da cultura do rock and roll lá na galeria, algumas lojas, e quando meu pai assumiu, todo mundo achava que a decadência da galeria estava ligada a esse público. Ele falou, não é. Esse público ele está marginalizado dentro desse espaço. Então, ele permitiu que fosse aberto lojas de rock ou de toda a cultura alternativa na Galeria do Rock, né? E aí todo mundo achou que ele estava maluco, mas hoje o tempo mostrou o contrário, né? 35 anos depois desse início dessa jornada aí, mais ou menos,
A galeria hoje tem uma taxa de ocupação de 92%, são mais de 200 milhões de reais de movimento financeiro no ano. Então, assim, você tem um local que é histórico, turístico, etc. Mas só que durante todo esse processo, que a galeria foi ascendendo, o centro foi entrando mais em decadência. E aí eu morava na periferia aqui de São Paulo, em Pirituba, junto com meus pais, saía da escola, pegava o Praça Ramos, descia aqui e ajudava minha mãe na loja ali. Eu fui vendo essa transformação da galeria, de um lugar degradado para um relevante centro cultural comercial, que meu pai sempre fala, pô, nada mais fiz do que agreguei valor cultural a um centro comercial. O que os shoppings falavam na época, não, mas você está segregando o seu público, isso é ruim, e hoje os shoppings estão ávidos por fazer isso, né? Então, necessidade de fazer teatros, etc., para atrair público. Então, eu nasci vendo esse exemplo de glória dentro de uma região que estava entrando em decadência, né? E pouco tempo depois, aí fui estudar, enfim, estive no mercado durante um tempo e optei por voltar e estar junto com meus pais nessa jornada, nesse empreendimento que eles criaram, que é a Galeria do Rock, né? E também para deixar claro para as pessoas que não conhecem, nós não somos donos da galeria, nós administramos a galeria. Temos algumas lojas lá dentro, mas a galeria não é um prédio com um dono, é um condomínio, é um ambiente mais democrático que a gente pode ter, assim, num cenário privado, é a Galeria do Rock. E, então, assim, fazendo esse preâmbulo, essa é a Galeria do Rock, é nesse cenário que eu me insiro, e aí, dentro dessa transformação que aconteceu na galeria, eu me dispus a idealizar a criação de uma associação que chama ProCentro, que hoje ela tem 6 anos já de criação, mas como movimento tem mais de 10 anos, para poder provocar no ambiente do centro da cidade de São Paulo uma melhoria, assim como o meu pai conseguiu transformar a galeria, a gente transformar essa região do centro da cidade de São Paulo, que é onde eu atuo até hoje, né? Bom, eu acho que, pessoal, vocês já estão vendo que aqui a gente está falando com alguém que vive o centro de São Paulo, que viveu o centro de São Paulo, que nasceu vivendo o centro de São Paulo, viu as transformações para um lado, para o outro. Normalmente, Marconi, o que a gente conversa aqui, muito mais na parte do construtor, do gestor público, do urbanista, mas você tem uma importância fundamental para nós, que é ser aquela pessoa que vive o centro de São Paulo. Então, eu já queria entrar direto numa pergunta, né? O que você percebe que as pessoas que discutem centros, mas que ficam nas suas salas, nos seus escritórios de ar-condicionado, e o que elas ainda precisam entender sobre o que realmente precisa ser feito para o centro voltar a viver? Na tua visão aí, você disse que recuperou a Galeria do Rock em cima de cultura, agregou cultura ao comércio, né? que é uma das grandes soluções, sem dúvida. Mas o que você recomendaria? Porque o que a gente vê é que tem muita decisão, que é uma decisão meio burocrática, não é o mundo real que as pessoas vivem. A gente, no Brasil, mais especificamente, a gente tem uma realidade cultural muito distinta, né? E aí, para ser bem franco e direto, né? Muitas pessoas que conhecem o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no centro, elas falam assim: você tem que ser candidato. Você tem que sair. Se você sair para vereador, eu voto em você. Eu falo: então você não vai votar nunca em mim, porque eu não vou sair vereador. É, Nós temos uma ideia e uma cultura de que a pessoa que tem uma habilidade de compreensão da realidade, ela precisa ir para o ambiente político-partidário. E nós, nos últimos 40 anos, esvaziamos o ambiente político comunitário. Porque as pessoas que estavam no ambiente político comunitário foram para o ambiente político partidário. E essa transformação, raras são as pessoas que não foram contaminadas pelo ambiente partidário e não passaram a pensar só no partido, só nas eleições e não na realidade que a levou, que a alçou até lá. O que eu percebo é que a maioria das pessoas que entram para o ambiente político partidário, eles esquecem a realidade. E aí, ao esquecer a realidade, ele ignora a comunidade que lá vive. E
boa parte do financiamento desses especialistas que ficam nos escritórios e nos ar-condicionados ou vão para Dubai falar sobre o Brasil, ou vão para Londres falar sobre o Brasil, ou vão para Nova York falar sobre o Brasil, eles são financiados por essa elite político-partidária. Então, eles não falam o que a comunidade precisa, eles falam o que os políticos partidários querem ouvir e que vão ser o suficiente para eles poderem estabelecer uma nova relação com as pessoas e conseguir o voto das pessoas. E assim, eu não sou um grande pesquisador do tema, mas tanto é que a gente vê que em cada eleição que passa, a gente tem mais votos brancos, nulos e abstenções. As pessoas não querem mais participar desse fórum, né? Então, o que eu percebo é que, assim, a gente tem uma questão que eu acho que é uma doença da nossa sociedade, a não compreensão, a falta de cognição para entender essas necessidades, e que tentando responder, acho que de uma forma mais objetiva, a gente conseguiu transformar isso dentro da galeria e temos conseguido transformar aqui no centro da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela sofre com uma maldição. A cada 2 anos a gente tem eleição. E por termos eleições a cada 2 anos, a gente tem 6 meses de administração pública. Porque o cara administra 6 meses, escolhe a equipe, depois ele já olha para a eleição. E por uma janela de oportunidade, acho que quase que divina, a gente teve na cidade de São Paulo, nos últimos 6 anos, vamos dizer assim, que teve o falecimento do Bruno Covas, Ricardo Nunes assumiu, e aí agora ele foi alçado à prefeitura novamente, uma gestão que estava focada na cidade. E uma gestão focada na cidade, ela só tem uma opção para se desenvolver, de fato, é ouvir a população. E aí existe uma parte nossa, quando eu falo nosso, eu falo nosso, comunidade, que nós não estamos preparados a sermos propositivos. Falta um elemento de educação nisso, né? E isso não é fácil, porque as pessoas elas trazem as suas mágoas, trazem as suas frustrações, aí tem os âmbitos pessoais, Como e aí elas... filtrar isso, né, Marconi? Como filtrar isso? Isso é uma arte. Exatamente. Eu Exatamente. convivi 18 anos nesse dia a dia, te falo de carteira, que é exatamente o que você está falando. Então a gente tem uma questão político-partidária mal versada e a gente tem um elemento comunitário mal versado também. E quando eu falo de versado, é diverso mesmo, da palavra. Falta um espaço nisso. Porque, como eu estava falando no começo da minha fala, respondendo a sua pergunta, nos últimos 40 anos a gente perdeu isso. Porque antigamente a gente tinha algumas questões, é claro, é óbvio, mas você tinha as pessoas participando mais da comunidade. Aqui na minha frente, eu estou no escritório, na esquina da Avenida São Luís com a Ipiranga. Um lugar Nossa, magnífico, um lugar incrível, incrível. A gente tem coração, coração. temos aqui ao meu lado, estou olhando para ele, o Círculo Italiano. O Círculo Italiano foi construído pela comunidade italiana. Foi um esforço de um grupo comunitário que conseguiu que, na época, o Rino Levi, que era presidente de uma comissão de arquitetura que autorizava essas obras, permitiu que fosse construído o edifício Itália por ser um arranha-céu, que na época não era permitido. Então, assim, você tinha um grupo de pessoas e a cidade de São Paulo, que foi construída dos anos 20 aos anos 60, é magnífica. Se olha as construções que tem aqui, são incríveis, né? A própria Maria Bardelli, enfim, daria para a gente poder falar horas e horas sobre isso. E o Raul Justilores fez um trabalho incrível com São Paulo nas Alturas, né? Com um livro dedicando e trazendo toda essa história para quem quiser conhecer um pouco melhor. Mas a gente tem essa questão, assim, nos últimos 40 anos a gente perdeu esses elos intermediários que fazia, como você falou, esse filtro. Então você tinha uma associação comercial, você tinha uma OAB, e dentro da OAB você tinha a parte de urbanismo, você tinha na associação comercial também isso, você tinha na associação síria também a mesma coisa, você tinha na associação de médicos a mesma questão. Só que a gente foi esvaziando esses debates. Então esse filtro que existia dentro dessas instituições intermediárias deixou de existir. A gente precisa reconstruir isso. Eu acho que você está tocando o seguinte. Deixa eu tentar sintetizar o que você disse. Disse o seguinte, que está faltando hoje uma representação comunitária
que leve efetivamente as demandas do que as pessoas precisam ao setor político. O que acontece muitas vezes, e eu concordo totalmente com você, que pessoas que são líderes comunitárias se envolvem com mandatos e a lógica a partir daquele momento é a lógica do mandato, é o voto e a continuidade para ele poder fazer alguma coisa. E isso aí, ele fica refém de um partido que tem coligações, que tem acordos, que tem outra coisa, e ele não é mais dono do nariz dele. O partido é dono do nariz dele. E aí você perde um grande, vamos dizer, lutador pelas tuas causas, e ele passa a ser, vamos dizer, lutador pelas causas do partido. Isto, o que você sente aí, em São Paulo, eu sentia Brasil totalmente. E para finalizar, eu queria dizer assim, você está dizendo, precisamos nos organizar mais para fazer pressão democrática em cima de quem legisla. Porque aí sempre alguém vai ter que correr atrás de nós por causa dos nossos votos, sabe, Marconi? Essa outra lógica que a gente usa pouco. E o que te perguntaram de ser vereador, me perguntaram uma porrada de vezes. Agora está saindo da CEBIC, você não vai dizer, não, cara, eu não tenho vocação para isso. Tenho vocação para defender nossos interesses. Eu não estou aí para ser cabo mandado aí de presidente de partido, porque senão ele não me dá dinheiro para fazer a campanha. É lógico. Marconi, muito bom. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é escutar as pessoas e não ficar limitado, né, a esta coisa daquilo que se decide nos gabinetes. Mas eu queria, continuando a provocar nessa linha, na tua visão, o que faz as pessoas voltarem ao centro? Para que elas voltem a morar no centro. Porque hoje até a gente consegue levar para uma série de fatores, mas também se sabe que sem a habitação que funciona como uma mini cidade, né? Também não adianta levar só a renda mais baixa, só a renda mais alta, só a renda média, não. Eu tenho que fazer um mix, eu tenho que ser uma cidade, tem que ser algo orgânico. O que você acha que são os principais fatores que trazem as pessoas ao centro? Olha, quando eu comecei a participar desse debate, principalmente sobre a frequência do centro, as pessoas falsamente acreditavam que o centro estava em decadência porque ele estava vazio, né? E quando aquilo não fazia sentido para mim, porque eu via tanta gente no centro, eu achava estranho. E quando eu fui começar a pesquisar, eu descobri que o centro de São Paulo detém 2 bairros que são os mais adensados da cidade, República e Bela Vista. Esses 2 bairros, eles reúnem, pesquisas aí de mais ou menos 2019, né, enfim, um censo que teve aqui na cidade de São Paulo, 23 mil habitantes por quilômetro quadrado. A segunda região mais adensada da cidade de São Paulo é a cidade de Tiradentes, com 21 mil habitantes por quilômetro quadrado. E a cidade de Tiradentes é um bairro, Bela Vista e República são 2 bairros. Ontem eu estava conversando com o subprefeito da Sé, o coronel Marcos Vinícius, ele falou, olha, na subprefeitura da Sé são 400 mil habitantes. Então, assim, você tem uma população enorme, já que mora aqui, as pessoas vivem aqui, frequentam aqui. E aí o que eu comecei a perceber? Que esse debate ele estava sendo feito através de uma intenção ideológica da apropriação de uma narrativa de moradia popular. Então, os movimentos de ocupação, de invasão que tinham no centro, falavam que a solução da moradia na cidade de São Paulo estava no centro. Só que o máximo de moradia que você conseguiria construir no centro, pegando todos os prédios que estavam fechados, abandonados, ou terrenos que poderiam construir, você conseguiria fazer aproximadamente 90 mil moradias. E o 90 mil não, perdão, era acho que em torno de 8 mil moradias. O déficit habitacional da cidade de São Paulo era 90 mil. Então, assim, como que você vai... Não existia isso. Então, assim, era um debate que não tinha muita lógica, as pessoas falando para poder trazer moradia. E quando você traz uma pessoa que mora na periferia para o centro da cidade de São Paulo, num prédio retrofitado antigo, esse prédio tem um custo, ele tem um condomínio, essa pessoa muitas vezes não está acostumada a pagar isso. Então, quando a gente começou a falar sobre essa questão, a gente conseguiu começar a organizar um pouco mais essa questão do fluxo do centro da cidade de São Paulo. E também as pessoas ignoravam que o centro é o espaço mais democrático da cidade.
é o local onde a pessoa que mora muitas vezes na periferia, onde ela não tem acesso a uma arquitetura bonita, a uma sala de ensaio, a se inspirar, que era o caso que aconteceu com acho que quase todos os nossos pais que moravam, meus pais moravam na região de Pirituba, ali, Freguesia do Ó, eles pegavam o ônibus, vinham para o centro, e eles viam essas edificações maravilhosas, viam salas de cinema, aquilo inspira a pessoa a querer ter aquele tipo de vida, aquela qualidade de vida, né? Então, é meio que é um movimento quase que antropológico das pessoas, ir ao centro, estar no centro, poder buscar as coisas no centro, poder conviver. O ser humano é um ser humano que é um ser que ele é gregório, né? Então ele vive agregado, você não consegue viver isolado, né? Então o centro ele tem um pouco dessa questão. Só que durante muito tempo a gente perdeu tempo falando sobre um movimento de moradia no centro que estava errado, a base das informações estavam erradas, estavam equivocadas. Então a gente conseguiu alinhar um pouco isso, que aí foi quando a gente participou efetivamente na construção do projeto na época era o PL 447, que era do retrofit. E aí isso ajudou a transformar, foi o início de uma transformação da cidade, né? Pois é, o que que decide uma pessoa vir morar no centro, trabalhar, empreender? Porque também, viu, eu vi um trabalho, eu acho que não sei se é da Deloitte, da Price, uma dessas grandes aí, que dizia, te deu um dado que me impressionou, que foi até apresentado pelo Ricardo Nunes, que dizia o seguinte, que no centro tinham 20 empregos para cada morador e que na periferia existia 5 moradores para cada emprego. Ou seja, você cria uma lógica de deslocamentos que o quanto que a gente pudesse reocupar o centro com moradias, a gente diminuiria, melhoraria a qualidade de vida, vamos dizer, das pessoas. Tem uma experiência, Marconi, do Rio, que ali o Reviver Centro, 75%, acho que é isso o número, essa faixa de grandeza, das unidades vendidas ali vieram de pessoas que foram construídas, ou retrofits, ou terrenos que estavam vazios, ou empreendimentos que foram demolidos e refeitos. 75% vieram de pessoas que eram da periferia, sabe? Então, vamos dizer assim, realmente a gente percebe que existe a vontade das pessoas de morar mais próximo aos seus trabalhos, coisa desse tipo. Mas você que convive no centro, o que faz uma pessoa decidir morar, trabalhar, empreender, investir, comprar alguma coisa no centro, enfim? Acho que a palavra é essa. O que ela decide investir no centro para morar no centro? São Paulo é uma cidade muito espraiada, né? Então ela foi Isso. expandida para várias regiões. Hoje já não tem mais muito para onde expandir. Agora ela tem alguns lugares para verticalizar, que aí eu acho que é a resposta a respeito da vinda dessa demanda, essa necessidade por emprego para o centro. E aí eu explico. Nós temos uma região que ele é um cinturão ao lado do centro, que é Barra Funda, Bom Retiro. Você tem uma série de bairros que eram bairros industriais, que tem uma capacidade de verticalização enorme, que aí a gente consegue corrigir o déficit de habitação. E é uma região que ela está literalmente num corredor de ônibus a 15 minutos do centro da cidade de São Paulo. Esse deslocamento é muito importante, tanto é que o novo plano diretor trata muito sobre essas regiões e já está iniciando um processo de verticalização para isso. E respondendo diretamente a sua pergunta, se a pessoa trabalha hoje em São Paulo até 15 minutos do trabalho dela, da casa dela, ela tem qualidade de vida. Senão você não tem. Lógico. Perfeito, perfeito. Não tem. Então, esse é o principal mobilizador. Olha, eu quero morar no centro. Mas a gente tem uma questão que é muito importante, que é o que desmobilizou, inclusive esses movimentos comunitários que a gente sente falta no debate, que é a sensação de insegurança. Quando se implementou uma política pública chamada desencarceramento em massa e passaram a fazer, se eu não me engano, é um projeto que foi em 2009, no governo Lula, transformar a prisão, que era uma regra, em exceção, a gente teve um choque na cidade, a gente teve um choque no país, principalmente nos grandes centros urbanos. E aí foi onde nós tivemos, infelizmente, o crescimento dessas facções criminosas, né?
Então, as pessoas não queriam vir morar no centro, porque no bairro é tranquilo e no centro é perigoso. Então, criou-se essa ideia. Certo. É, Os e, e, condomínios, né? Morar no prédio. Perfeito, perfeito, e quando perfeito. os bairros passaram a ser perigosos, começaram a se criar os condomínios. Pois é. Né? Então, Deixa eu te assim, dizer. Termine, que eu queria te fazer um então, complemento. acho que esse é um fator que mobiliza as pessoas para vir para o centro, ou seja, facilidade de estar perto do seu trabalho, e a insegurança fazer com que as pessoas não queriam vir para o centro. Agora, hoje, o principal fato é que eu moro hoje ali na região dos Jardins, eu me sinto mais seguro andando aqui no centro, a qualquer hora, inclusive da noite, do que lá nos Jardins. Pois é, Marconi, eu queria te fazer uma série de perguntas sobre isso aqui. Vamos dizer assim, a segurança sempre aparece, é, vamos dizer, ela é a causa do esvaziamento ou ela é consequência do esvaziamento? Quem veio primeiro? É, Se a gente for fazer uma análise em relação à postura legislativa em relação à segurança, a, o centro passou a ficar inseguro por conta da legislação. O Brasil passou a ficar inseguro por conta da legislação. Hoje, e olha só que interessante, as pessoas não pensam nisso. Ontem eu estava na prefeitura conversando justamente com o núcleo de segurança da prefeitura do governo do estado, falando sobre isso. Hoje, os bancos, eles colocaram uma agência no nosso bolso. E é É, ótimo. É uma facilidade. Porra, maravilha. Eu vou, pago, transfiro, viajo, tá ótimo. Isso é um advento. Só que o que a legislação diz? Que furto de celular é uma contravenção. Agora, vai roubar um banco. Um banco você tem um caminhão de responsabilidades criminais, civis. Mas quando o cara pega seu celular, não pode. Quando uma pessoa devassa a sua vida privada publicamente, é um crime hediondo, etc, etc. Expõe foto da sua família, sua esposa, sua, tal. Agora, quando ele furta um celular, é uma contravenção. Então, esse ambiente de insegurança, ele foi criado e se permanece por um interesse. As pessoas não querem que as comunidades se fortaleçam. E aonde a comunidade se fortalece? Não existe lugar para você se fortalecer como comunidade, ter sentimento de bairro, se não for na festa junina da paróquia, se não for tomando um café num café de frente para a praça. Isso tudo acabou. Eu sou sócio do Olivier aqui, sou responsável pela expansão das padarias do Mundo Pão do Olivier. Montamos aqui na esquina da São Luís com a Ipiranga um café com mesas na calçada. Não existia mais isso aqui. Não existia. Ninguém colocava, ninguém pensava em fazer isso. A gente colocou todas as questões de proteção, etc., respeitando o patrimônio histórico que é no edifício que nós estamos. E sabe o que tem acontecido? A gente está quase criando um clube aqui embaixo, porque as pessoas vêm todo dia aqui, elas começam a se conversar, já não se acham mais estranhas e descobrem que trabalha aqui perto e não sei o que. Então, assim, é esse convívio que tem faltado, né? então deixa eu aproveitar e já jogar outra aqui. É falta de segurança ou falta de sensação de segurança? As duas coisas. A gente Porque veja tinha. só, só te complementar. No Rio, lá no projeto do Aliança Rio, Aliança Centro, eles criaram uma regra que quem participa do grupo não pode desligar, apagar a iluminação vamos dizer, da vitrine antes de 10, 11 horas da noite. Porque mesmo que não tenha ninguém lá dentro, mas se a vitrine estiver acesa, você tem uma sensação de segurança. Então, eu queria que você nos tocasse sobre isso. A gente tem um monopólio da execução de alguns serviços públicos. Segurança, limpeza, recolha de lixo é uma delas. Se a prefeitura não faz isso, a gente está perdido, porque a gente não pode fazer. Então, assim, a gente precisa de um ambiente limpo e bem iluminado. Eu conheço lugares na cidade de São Paulo que são seguros. Tem uma viatura a cada esquina.
mas ele está mal iluminado, está pichado, tem uma vitrine quebrada. É Jane Jacobs, assim, qualquer pessoa que conhece essa história. Se você não tiver a sensação de segurança, você pode dar segurança e isso não vai acontecer. Então, agora, se Perfeito. você toma numa região que você tem insegurança e sensação de insegurança, aí é o pior dos mundos. Aqui no centro da cidade de São Paulo, a gente teve um compromisso da empresa terceira que faz a coleta de lixo, e hoje o centro da cidade de São Paulo é limpo. E aí, esses dias eu fui a convite da Sabesp num parque, no Cangaíba, e passei por das principais vias da cidade, cara, e a cidade está mais limpa. Mas aquela coisa que você bem falou, José, é a sociedade cobrando mais. E quando você tem um gestor público, e aí eu não estou falando especificamente do caso do Ricardo, mas um gestor público tradicional, que não está preocupado em se reeleger daqui 2 anos, ele vai cobrar a empresa a manter esse espaço, fazer o serviço dela. Porque se ele pode cobrar, porque ele não vai ter um compromisso de uma doação de campanha, para daqui a algum tempo, entendeu? Então a cidade está limpa. Hoje aqui no centro a gente tem segurança e sensação de segurança. A gente contribuiu muito para isso, tá? A gente iluminou a fachada inteira da Avenida São Luís, não só do nosso negócio. A Droga Raia que fica aqui do lado, que é um fundo de investimento milionário, não queria colocar a luz. A gente foi lá e colocou para eles. Então, assim, mas o que, que é isso? Ah, a Droga Raia é vilã? Não, é o sistema de gestão deles. Mas o que, que eu posso fazer como comunidade? Eu posso iluminar? Tenho condição? Vou fazer. Você toca. Também tem uma ideia que eles fizeram lá na Rua São José, lá no Rio, que é assim, que é uma associação de moradores. E tem uma figura lá que eu tive que dar risada inicialmente, mas depois que eu vi a importância da função. Eles contrataram uma pessoa que eles chamam do xerife. Esse xerife tem que andar X quilômetros por dia. Ele tem lá o contador dele, ele tem. E tem um caderninho lá, tem um celular, sei lá, um aplicativo. Tem um aplicativo, é um aplicativo. Que ele vai pegando e vendo as irregularidades. A lâmpada queimou, o lixo não foi recolhido, a água está vazando, pô, jogaram não sei o quê, pô, aqui não tem segurança, o carro da polícia não estava onde que devia estar. Ou seja, e aí ele sai dali e sai cobrando todo mundo. Liga lá. Então, vou dizer, o que eles aprenderam foi que isto é um serviço comunitário que o próprio poder público gosta, porque ajuda o poder público, de novo, a participação comunitária, ajudando o setor público a governar, porque cobra uma coisa que vamos dizer, a gente levou ao longo dos anos, a nossa sociedade tornou-se tão passiva em função de ver tantas coisas, tantos exemplos de cima que são horrorosos, né? E aí a gente se tornou passivo em termos de cobrar aquilo que nos é de direito. Exato, exato. Assim, e uma coisa que eu percebi, logo que eu fundei a associação, enfim, já na atuação lá junto com meu pai lá na galeria, que é uma atuação familiar, né? Minha família está aqui, então a gente, né, é isso. O que eu tinha na cabeça é que assim, o servidor público era vagabundo, não queria trabalhar, só queria o dinheiro ali e tal. O vereador, então, poxa vida. E alguns são, de fato. E tudo bem, é Alguns a são. realidade, né? Perfeito. Alguns são. Mas a maioria, e hoje eu posso afirmar, a maioria não é. A maioria, hoje, ele está preso dentro de um sistema político partidário, às vezes um servidor concursado, etc., que vai ter que ele vai remando a favor da maré, que vai ser imposta a ele. Não tem como. Sobrevive, né, Marconi? Ele tenta fazer algo diferente, mas muitas vezes não consegue. Então, o que a gente percebeu? Quando a gente foi falar lá na comissão de urbanismo, quando estava se discutindo o 447, PIO e etc., a gente falou, bom, acho que eles vão ser muito, né, não vão querer que eu leia a sugestão. Na hora que a gente chegou lá com a sugestão, ele falou assim, pô, legal isso aqui, hein, faz sentido. Pô, isso aqui é legal. Isso aqui, putz, é difícil porque a gente não vai conseguir regulamentar lá na frente. A gente teria que falar com o outro. Talvez isso aqui também é interessante, mas não vai dar certo. Agora, mas a gente pode tentar no segundo momento. Beleza, coloca no projeto de lei. Chamou lá o advogado o jurídico, trouxe, ó, coloca essas melhorias que eles colocaram aqui no projeto de lei. Eu falei, caramba, é tão fácil assim. O que eu entendi? O vereador ele tem que legislar para o bairro do Grajaú, para o centro, para os jardins e para Parelheiros.
Não dá, porque não é voto distrital. O cara recebe voto do Grajaú, recebe voto de Santo Amaro, recebe voto da Zona Sul. Não dá para ele estar presente ali. A cidade desse tamanho não tem como. Então, assim, é, a gente entendeu que a propositividade revela o servidor vocacionado. O servidor vocacionado ele vai querer ajudar a comunidade. Então, essa cobrança que a gente está falando aqui, ela é maravilhosa para o servidor que está dentro de uma estrutura estatal, como você falou. Não tem sistema. O cara não tem sistema. O cara sem um sistema adequado, como é que ele vai fazer a gestão de uma iluminação pública? Se ele não sabe que lâmpada queimou ou não. Aí ele vai ter que gastar dinheiro com pessoas, enfim. Existem bons gestores. Falta a gente conseguir se organizar nessa cobrança. Você sabe, Marconi, que eu convivi por 9 anos como vice-presidente da CEBIC, 9 como presidente. Então, por exemplo, todas as vezes que alguém fala de Congresso Nacional, eu digo assim, eles nos representam, eles são o nosso espelho. O que acontece na prática? Se você falar com um delegado de polícia, se você falar com um médico plantonista, o médico vai dizer que toda a sociedade é doente, o delegado vai dizer que todo mundo é bandido. O que acontece que sai na imprensa ligada ao Congresso Nacional? Só os problemas, só os rolos, só as confusões. Então, vamos dizer, a coisa que chega para nós é tudo isso. A minha experiência sempre foi muito boa. E aí eu volto a frisar. Nós estamos acabando a nossa conversa aqui, falando um pouquinho de Brasil como um todo e de comportamento pessoal. Eu acho muito bom quando a conversa desloca um pouquinho até. Mas, Marconi, muito claro para mim, poder, o Estado, ele é reativo, ele não é proativo. Ele vai atuar onde tiver mais pressão, isso é da democracia, onde tiver mais voto. Então, quem chegar na frente com a melhor proposta, com a proposta mais valiosa, a proposta, vai emplacar a ideia que ele precisa. Eu vou dizer, eu tive milhões de... Minha Casa Minha Vida é um exemplo típico, né? Mas eu tive série de outras coisas que a gente leva estruturado. Poxa, o setor público adora isso. Então, eu vejo essa parte de centro que você está me levando a levar, vamos dizer assim, a considerar muito fortemente isso, acho que é o âmago da nossa conversa, que é esse lado da nossa participação, sabendo o que queremos, é o primeiro fator, nós temos que saber o que queremos e aí exercer pressão sobre o poder constituído de como vai resolver isso. Exato. E, assim, é propositivo. Quando a gente esquece que a gente faz parte da mesma comunidade, a gente esquece que a gente tem que auxiliar na tomada de decisão. A gente não pode terceirizar tudo, né? E outra pessoa que está do outro lado do balcão é ser humano também. É claro que se ele tiver com más intenções, a gente tem que cobrar, troca, enfim. Não, faz parte de cobrança. Agora, o que eu vejo hoje na Prefeitura de São Paulo é uma maioria de servidores vocacionados, bem intencionados, mas amarrados numa estrutura burocrática da qual ele já não sabe nem mais por onde começar a desembaraçar esse novelo de lã embaraçado. E a gente, como cidadão que está do lado de fora, encontrando a realidade, tem que ter capacidade até cognitiva para poder entender esse processo e auxiliar no desdobramento disso, né? E São Paulo olha, eu confesso que eu achava que ia demorar muito mais para a gente alcançar os bons pontos que a gente tem alcançado agora, sabe? Então isso tá me deixando, assim, o Brasil também eu acho que é impressionante, né? A gente tem uma capacidade de regeneração assim surpreendente, que escapa à análise de qualquer analista especializado, fala, não tem jeito, não sei. Cara, às vezes um pontinho de melhora o negócio já. O brasileiro é tão resiliente, cara, é impressionante isso. Eu pertenço ao setor da construção que, quando a gente fala que está vivendo num juro de 10% real ao ano, deveria estar todo mundo quebrado e está crescendo fortemente. Minha Casa Minha Vida, em 5 anos, dobrou da quantidade de unidades vendidas. Em valor em dinheiro, é mais do que o dobro. Marconi, eu queria agora falar uma outra coisa. Qual é o papel da cultura no voltar a reocupar os centros urbanos? Olha, a gente infelizmente vive um momento no Brasil onde as pessoas têm acesso a uma cultura direcionada, né? Então a gente tem um direcionamento comercial dessa cultura. Então,
falta a nossa capacidade de demonstrar opções, de alternativas à cultura que está sendo imposta às pessoas através de redes sociais, etc. O centro é o lugar para isso. E percebendo isso, a gente teve uma discussão longa aqui na Prefeitura de São Paulo. Algumas pessoas até acham que isso é negativo, etc., mas eu falo, o efeito disso não é agora, é longo prazo. O Domingão Tarifa Zero, que foi chamado. Então, ônibus aos domingos em São Paulo é gratuito. E o que eu tenho percebido é um deslocamento das pessoas da periferia para vir para o centro, porque aqui você tem Centro Cultural Banco do Brasil, você tem apresentações de pessoas nas calçadas, músicos, etc. As pessoas podem entender a história de um prédio, podem ter todo o contato com o acervo histórico, arquitetônico que tem na cidade de São Paulo, tem bibliotecas, tem um teatro municipal, tem uma série de atividades culturais que conclamam as pessoas a vir conhecer, a vir fazer parte, a vir entender o que é isso, né? Então, hoje, toda a atividade cultural que é inspiracional, ela deve acontecer no centro, para que as pessoas possam replicar isso nas periferias. E as prefeituras precisam criar os meios para que isso seja replicável na periferia. Então, mas o movimento inicial vai acontecer no centro, é inevitável, é muito difícil você conseguir fazer isoladamente movimentos ou provocar movimentos culturais nas periferias com a grande massificação da cultura que existe hoje através de redes sociais, através até muitas vezes do crime organizado. A gente tem a questão dos bailes, por exemplo, na periferia, em São Paulo. Você não consegue fazer nada além de baile, até porque o crime também intervém bastante nisso. E isso é um problema. Então, onde que você consegue fazer algo além do baile? Na região central. E para que você crie uma referência e leve isso na periferia. Não precisa esperar 1, 2, 3, 4 anos, 4 séculos, não. Esses grupos que vêm, frequentam aqui, eles depois podem, grupos de dança, grupos de música, podem replicar isso na periferia, entendeu? Então é fundamental. É tão importante quanto segurança, sensação de segurança e a cultura. Eu acho que é um tripé fundamental para isso. Você veja, o Lerner, aqui em Curitiba, tá? Ele nunca permitiu, nunca, não, vamos dizer assim, é um sacrilégio fazer metrô, porque a tese dele era o seguinte: as pessoas precisam ver a cidade. Ao ver a cidade, elas veem as oportunidades, sabe? Então, eu acho que isso o que você está dizendo é o seguinte: no momento que eu trago o povo da periferia para o centro da cidade, ela passa a entender o centro, ela passa a ocupar, ela passa a buscar uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de moradia, não sei o quê. A cultura acaba induzindo ela a dizer, pô, mas aquele lugar é legal, aquele lugar é bonito, aquele lugar é não sei o quê. Não é isso? É isso que você está dizendo. Eu acho que você toca num fator muito importante. O que uma tarifa zero de ônibus pode ajudar na cultura, que pode ajudar na reocupação, que pode ajudar em toda a estrutura de uma cidade. Muito interessante isso, Marconi. Uma visão muito lúcida. Né? Na tua visão, o mercado imobiliário ele enxerga o potencial dos centros urbanos ou ainda está olhando como um lugar de problema, um lugar que não sei se vai dar certo, é muita confusão? Acho que o mercado imobiliário é difícil falar assim, né, no mercado imobiliário, porque a gente entra num contexto, numa narrativa o brasileiro também tem uma questão que é assim, ou é bom ou é ruim, ou é o bem ou o mal, é sempre uma luta. O direito à esquerda. Não existem os tons de cinza entre uma coisa e outra, né? Então, assim, eu acho que falta para uma parte do mercado imobiliário a compreensão de qualidade estética. Isso eu acho que falta bastante. A gente tem aqui um empreendimento ao lado do Copan, que é horroroso. Um apartamento residencial que estão se investindo e tudo mais. Que, cara, é horroroso. Horroroso, é feio. Assim, é um projeto arquitetônico ruim. E aí, o resultado disso é uma venda, porque a pessoa olha para o lado, você tem um Copan,
você tem o edifício São Luís, você tem edifícios maravilhosos, você tem o edifício Ster. Aí quando ele olha aquele projeto, ele olha e fala assim, nossa. Aí o construtor, aí o mercado imobiliário fala assim, o centro está vendendo, mas não está vendendo tanto. Mas, meu amigo, você não está me ajudando com o projeto. Você não está ajudando a conquistar as pessoas. Você não tá ajudando se debruçando no contexto local. Você acha que deveria ter tipo uma curadoria para isso? Eu acho que a gente pode repetir o que foi feito na cidade, os concursos de arquitetura. A Galeria do Rock ela foi construída através de uma provocação do poder público no seguinte sentido: preciso de lojinhas, preciso criar ruas entre esses quarteirões e eu vou dar desconto para quem fizer isso. E o que foi feito na época? Porque existia uma exigência estética, chamaram arquitetos do mundo inteiro para poder fazer isso. Um casal de arquitetos italianos que construiu a Galeria do Rock, construiu uma série de outros espaços no centro da cidade de São Paulo. Então, os concursos de arquitetura, a Galeria Metrópole foi feita através de um concurso de arquitetura, porque os incorporadores não tinham dinheiro para poder pagar um grande arquiteto internacional ou nacional. Foi feito um concurso, depois aqueles arquitetos viraram grandes arquitetos, né? Então, eu acho que o que falta é entender um pouco mais o contexto da região. O mercado imobiliário ele é fundamental, é importante, é quem toma risco, é quem vai para cima. Agora, a gente não pode ignorar a realidade local. E aí eu uso dois exemplos: o Marcelo da Soma Uma, o Maxime da Elion, o Bruno da Metaforma, são pessoas que fazem parte do mercado imobiliário e entenderam isso. Entenderam a necessidade de ter um bom projeto arquitetônico, de ter uma análise do contexto local para que você transforme em algo positivo. Mas o centro é a bola da vez. O centro dá retorno, o centro dá lucro. Só que você não pode ignorar a realidade local. Eu concordo totalmente com você e eu sempre dou o exemplo do Marcelo, né? De que ele entende o centro de São Paulo, né? Ele entende, entendendo o centro de São Paulo, ele faz. Eu sempre brinco, nunca vi alguém numa sexta-feira chuvosa em São Paulo para mostrar o apartamento de exposição, tinha 100 metros de fila. Todo mundo com sua sombrinha, seu guarda-chuva, né? Isso é uma coisa que o mercado imobiliário desconhece. E ele conseguiu fazer isso no centro de São Paulo, né? Agora, uma outra coisa, a gente falando para o Brasil, a experiência do centro de São Paulo, diga aí para a gente 3 coisas fundamentais que você acha que quem está hoje trabalhando... São Paulo é a cidade que, quem sabe, esteja mais evoluída no Brasil a respeito disso. O que você... Foram medidas tomadas em São Paulo que você recomendaria que em outras cidades também fossem feitas? Acho que um choque de zeladoria para melhorar a sensação de segurança, e ao mesmo tempo com um choque de segurança pública. Nada é frutífero em um ambiente inseguro, absolutamente nada. Um relacionamento não dá certo se tem um ambiente de insegurança, uma amizade não dá certo se você tem um ambiente de segurança. Então, assim, é impossível uma pessoa morar num lugar inseguro, é impossível uma pessoa empreender num lugar inseguro. Então, eu acho que foco na segurança, sensação de segurança foi uma das mudanças de chave aqui no centro como ponto principal. Segundo momento, se você melhora a sensação de segurança, melhora a insegurança, né? A sensação de insegurança, melhora a segurança, você quer empreender, eu quero casar, eu quero ter filhos, só que é muito burocrático, eu tenho que mandar um e-mail para minha esposa marcando de a gente sair no dia tal, e aí ela vai ter que pegar um parecer para saber se a gente vai poder dormir junto, não sei o quê. Você não vai conseguir. Você já tem um relacionamento seguro, mas se eu for fazer uma burocracia para poder ter um filho desse, eu não vou ter um filho. Então, Perfeito. eu tenho um ambiente seguro, eu quero empreender, tem que ser fácil, tem que Tem que ser ser rápido. A gente não facilitar a está vida do cidadão. a gente não tá nos Estados Unidos que os juros é de 2%. A gente está num país que os juros é de 15%. E os juros para um empreendedor é mais, porque o cara pega o dinheiro do cartão de crédito da esposa dele para poder empreender, porque ele viu uma oportunidade. Então, a gente tem que desburocratizar.
deixar a coisa da forma mais simples possível. A gente vê um esforço de uma prefeitura que é quase do tamanho de um país nesse sentido aqui em São Paulo. E o terceiro ponto é crédito. As pessoas precisam de crédito. A pessoa precisa que o banco ou que a instituição financeira acredite que de fato ele quer morar no centro, que de fato ele quer sair de uma favela e morar numa casinha um pouco melhor, ou que de fato a favela dele vai ser urbanizada e vai ser entregue. Só que para isso a gente precisa de crédito. E infelizmente hoje as pessoas, as pessoas não, vou corrigir aqui, as instituições financeiras não acreditam nas pessoas. Se transformou numa relação desumana, numa relação de dados, uma relação que não tem empatia. Não tem mais o gerente que, pô, conheço o Marconi, conheço o pai dele, eles estão aqui, eles têm um imóvel ali, eles estão aqui, pô, vou apoiá-lo nesse crédito inicial de 20 mil, depois, se der certo, ele pagar as parcelas em dia, eu aumento mais 50 mil para ele, porque é o que ele vai precisar no final. Essa relação comunitária de crédito acabou, não existe mais. A gente precisa criar meios para isso. O governo do estado aqui, através da Desenvolve, tentou fazer isso, mas só que eles usam os mesmos rankings dos bancos. Então, você não consegue esse tipo de desenvolvimento. Então, eu acho que, dizendo a você, segurança, desburocratização e crédito. Isso ajudaria demais tudo caminhar. Eu vou voltar nisso aí, mas eu queria te falar sobre crédito. Sabe daquelas coisas que eu digo que não são locais, são nacionais? Um exemplo típico. Caixa Econômica detém 70% do mercado de financiamento imobiliário no Brasil. Então, pô, ninguém precisa dizer a importância. Quando a gente fala de Caixa, não é por causa de Caixa. Não, é pela importância que ela tem no share, que o share que ela tem é uma coisa absurda. E aí, agora, faz umas 2 semanas, 3 semanas aí, a gente teve o nosso encontro nacional. E eu coordenei lá um painel sobre... Me deram a incumbência de falar sobre centros. E eu justamente levei a Caixa Econômica. Mas com a seguinte pergunta, sabe, Marconi? Porque eles criaram um produto muito aderente ao que precisa ser feito. É muito bem montado. O problema é, quantos têm contratados? 0. Tá? Eles hoje, foi o número que o representante da Caixa nos deu, eles têm 20 projetos em andamento. Porque existem particularidades, tem coisas muito próprias de um retrofit que é diferente de um greenfield. Um greenfield eu faço o quê? Eu vou ali, pego um terreno, faço uma permuta, investo 0, faço uma permuta por unidades, levo o projeto para o banco, aprovo na prefeitura, levo o projeto para o banco, coisa e tal, e começo a desembolsar, uma parte é minha, mas, vendo unidades, já é minha parte naquilo ali. Então, ou seja, você não tem um investimento inicial muito grande, relativo a um centro de cidade, no qual você veja que você pegou exatamente nos pontos que eu vejo que são os grandes limitadores. Então, assim, quando você pega e vai para o centro, primeiro, é muito difícil fazer uma permuta. Eu desconheço o caso de fazer uma permuta. Você tem que comprar aquilo ali, mas não é que você compre o terreno. Você compra o terreno, é uma estrutura. Tá? Aí, outra coisa, o prazo que você tem ligado a desde o instante que você faz o investimento até que você entregue a chave, com todos os problemas burocráticos que você encontra no meio do caminho, esse investimento inicial, com o prazo de insegurança e a duração, o custo de capital impede de fechar qualquer conta nesse ramo imobiliário. Então, eu vejo que o ponto principal hoje que eu quero trabalhar chama-se modelo de financiamento imobiliário no centro das cidades. Então, eu acho que isto é um fator. Um dia, eu conversando com o gestor de real estate de um grande fundo de investimento no Brasil, eu perguntei, por que vocês não entram nisso? Ele me disse, Zé, a conta de capital não fecha. Eu tenho que fazer um alto investimento inicial e eu não sei quando eu saio.
com uma taxa de juros de 15% ao ano, não há conta que feche. Então, Marconi, aí você me deu a chance de eu mandar um recado também aqui para o meu pessoal. Mas agora, para a gente finalizar, eu queria a tua visão de alguém que convive, que conviveu, que viu isso aí se transformar no degradar e no voltar agora, né? Eu sei que você é um entusiasta do assunto, mas você acredita que a gente possa dar uma virada nisso tudo? E você tivesse que fazer uma recomendação, você já fez 3 pontos importantíssimos aí, que é segurança, é a facilidade de aprovações, que é o financiamento, né? Mas o que, além disso, você recomendaria para as comunidades que estão querendo ver isso? E eu acho que você toca num ponto fundamental, que é, se todos nós pensarmos em conjunto, fizermos em conjunto, a nossa vida melhora, né? Eu acho que esse é um ponto que você tem colocado. Mas o que você teria a dizer aí como mensagem final para quem está nos dando o privilégio de nos assistir? Poxa, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Só vou fazer uma observação no que você falou, que eu concordo totalmente do investidor, né, dos fundos de investimento. Eu estou trabalhando agora na criação de um fundo de investimento do centro. Ele tem uma série de variáveis, não só pura e simplesmente na especulação imobiliária, mas você tem na retomada de patrimônio histórico e cultural. O centro da cidade de São Paulo tem, no raio de 100 metros, 7 grandes salas de cinema, com um público médio de 1.300 lugares. O fundo de investimento que fazer o CAPEX, esse valor inicial, num projeto de 20, 30 anos de desenvolvimento dessa região, ele vai ter um retorno de valorização dessa sala de cinema, quando ela voltar a ser uma casa de show, um grande teatro, muito grande, maior do que os 15% de juros que existe aí. Só que convencer o mercado hoje que está alienado culturalmente a uma ideia de estilo de vida Faria Limer ou coisas assim, para ser mais claro nessa tradução, ou olhando muito para Dubai e Miami e pouco para a nossa realidade local, a gente tem uma baixa conversão de convencimento. Mas, graças a Deus, eu tenho conseguido muito fazer essa ponte Faria Lima centro de São Paulo. O pessoal do BTG recentemente aqui ficou encantadíssimo com toda essa capacidade de recuperação, porque não é só o ativo imobiliário em si, mas é o ativo cultural, que aí a gente volta àquela questão de você restabelecer esses laços culturais. E antigamente, as instituições se vangloriavam disso, né? Hoje, ele não tem muito esse desejo. Então, a gente está trabalhando bastante para poder criar esse desejo. E respondendo aí, mais uma vez agradecendo o convite, eu tenho certeza de uma coisa, de todo esse processo. A transformação vai acontecer pela comunidade e através da comunidade. Não vai ser diferente. Então, as pessoas que às vezes não têm muita paciência de participar de uma reunião de condomínio, vai ter que começar a ter. Não quer ir na reunião de pais e mestres, não quer ir naquele jantar de Natal na família, vai ter que começar a participar. E eu faço um convite para as pessoas. Isso é bom, isso é prazeroso, isso é gostoso. No frigir dos ovos é gostoso participar de todos esses movimentos. Mas isso é uma prática. Uma pessoa ela não consegue um bíceps enorme só tomando bomba. Por mais que a pessoa tome bomba, ela tem que ir na academia. Pelo menos 1, 2, 3, 4 vezes na semana. Se a pessoa quer correr 20 quilômetros, ela não vai amanhã correr 20 quilômetros. Ela vai ter que fazer um exercício, é uma prática. E a prática comunitária é igual. Você tem que se expor à comunidade, você tem que se expor a essas práticas. E a mudança só vai acontecer dessa forma. Isso seja o grande investidor, seja o mercado financeiro, seja o mercado imobiliário, seja o comerciante, a prática comunitária é fundamental. Sem isso, nós estamos perdidos. Nós vamos delegar, como nós delegamos nas últimas décadas, a meia dúzia de pessoas que têm seus interesses privados, não republicanos, e que tomaram conta do país. A gente tem oportunidade agora, com essa consciência, de retomar isso. E eu convido absolutamente a todos virem no centro da cidade de São Paulo. Eu tenho um compromisso público aqui com o José, com toda a estrutura de vocês, e ofereço um café e um croissant para as pessoas virem aqui no Mundo Pão. A gente senta, toma um café, fica aqui 15 minutos batendo papo, e eu mostro para vocês
a realidade de um local que a gente conseguiu transformar com esse trabalho comunitário. Provo para vocês que eu estou certo e ainda vocês ganham um café e um croissant excelente. Muito obrigado, Marconi, muito obrigado. Foi ótimo o nosso bate-papo aqui. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns de tudo que você tem feito pelo centro de São Paulo, com essa convicção, com esse carinho que você tem pelo centro de São Paulo. Parabéns, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Zé. Você é um inspirador aí de todo esse trabalho. Obrigado, viu? Abração a todos, até o próximo episódio nosso aí, pessoal. Abração.